Fala pessoal, bem-vindos ao canal. E olha só, o mercado ele já deu sinais de alta muito forte e ele começou a subir neste momento. E o mais importante é que essa alta ela foi causada por institucional e o varejo, o público no geral ainda não percebeu que a alta já começou, o que é muito bom. Para quem já conhece do mercado financeiro sabe que quando o varejo está muito eufórico costuma ser sinal de topo, mas quando o institucional está comprando, esse é um bom momento de também estar entrando em alguns ativos e se posicionando, porque eles ainda não estão caros. Enquanto esse movimento acontece, nós já temos moedas aí subindo de 30, 40, até quase 100%. A Virtual subiu somente nesta semana, Muitas de inteligência artificial estão bem fortes, algumas relacionadas a reward assets, também tiveram uma alta mais forte, e o Bitcoin lá nesta semana teve uma alta de 10%. Então, ou seja, isso daqui já significa que nós voltamos, estamos num padrão de reversão. E por isso eu quero saber o seguinte: você já está posicionado e acompanhando essa alta? E me fala aí nos comentários qual criptomoeda que vai fazer 3x, ou seja, 300%, vai se multiplicar em 3 vezes aquilo que eu investir. Eu só preciso saber disso, tá? Já comentou? Então olha só, nesse vídeo eu quero te mostrar a principal causa dessa nova alta no mercado cripto, as poucas altcoins que realmente estão valendo risco agora, porque vocês sabem que altcoins têm um risco maior e precisam dar um retorno maior, e principalmente até o final eu quero mostrar o que eu estou fazendo com o meu próprio dinheiro e passar a estratégia para você ficar rico aproveitando este momento de alta. Começando pela clara descrença do varejo sobre essa alta. Quando puxamos aí a teoria dos ciclos de mercado, muito difundida aí por Howard Marks, que eu adoro ele, eu utilizo muito isso na minha forma de posicionamento, nós temos indícios de momentos que estamos na fase de baixa, momentos em que estamos numa fase muito cara, onde é bom vender, momentos de início de grandes correções e momentos de recuperação. Dentro dos padrões do ciclo, nós passamos pela fase de raiva. Dá para ver muito bem isso de fevereiro para março e início de abril. Nos comentários as pessoas estavam bravas, que o mercado não estava mais subindo, estavam bravas com os youtubers, estavam xingando todo mundo, Era a fase de raiva. Depois disso, a gente ainda teve uma última grande queda em abril, que caiu lá para 74 mil, com as tarifas do Trump, incerteza de tarifa, etc. Entramos na fase de depressão, quando as pessoas já não esperam mais que o mercado volte a subir. Na verdade, muita gente já acreditava em um bear market naquele momento. Mas muitos de vocês, eu sei que se posicionaram junto com a gente, Principalmente nos 78 mil dólares. E quando o mercado ele sai da fase de depressão e ele inicia uma leve recuperação, que é o início da grande alta, da próxima grande alta, nós entramos num padrão de descrença. As pessoas não acreditam que essa é uma alta verdadeira. Na verdade, elas acham que é uma alta para continuar caindo. E isso acontece pela forma como é construído uma queda e é construído um início de alta, Repare no seguinte, aqui temos o gráfico do Bitcoin que está em 94 mil dólares nesse momento. E quando iniciamos um processo de quedas maiores, o preço ele costuma lateralizar para cair mais. Aí ele tem uma recuperação para cair mais. Aí ele recupera mais uma vez e cai mais ainda. Então as pessoas estão acreditando que essa recuperação que nós estamos vendo agora, o varejo principalmente, é só uma recuperação para o preço voltar a cair. Então as pessoas ainda não perceberam de fato que nós voltamos para um contexto de alta. E só para deixar muito claro para vocês, se eu traçar aqui um canal de baixa, repare que o Bitcoin estava dentro desse canal até esta fase aqui, onde esta semana, a partir do dia 13 de abril, ele começou a lateralizar para construir força para sair deste canal de baixa, e a partir do dia 21 de abril ele fez o rompimento e aí sim confirmou aqui a saída do canal de baixa no dia 22, ou seja, ainda estamos num período muito próximo à reversão de tendência, onde ele estava em plena tendência de baixa, ele lateralizou um pouco para voltar para uma tendência de alta. Então agora é normal vermos o Bitcoin caindo para ele subir mais. Antes ele subia para cair mais, agora a gente está no momento inverso, para continuação de alta explosiva. E nesse contexto, obviamente, as altcoins elas sobem bastante. Elas têm uma recuperação muito forte também, porque as altcoins já estavam em padrão de bear market. Na verdade, se nós puxarmos o valor total das altcoins, olhando para o gráfico do Total 3, repare que nós ainda estamos em pleno padrão de baixa dentro do mercado de altcoins, em um padrão de continuação de baixa, mas ele está muito próximo de fazer um rompimento aqui e também sair deste canal. O ideal é que ele faça igual essa seta branca está indicando, Saia do canal de baixa e aí sim nós vamos ter continuação de alta nas altcoins.
Ou seja, como a gente ainda está num período de incerteza no mercado de altcoins, você ainda encontra coisas que estão descontadas. E como a maior parte das altcoins ainda não entrou em padrão de alta, né, você ainda consegue se posicionar em algumas. E olhando para aquilo que está causando a alta neste momento, né, fica muito claro de onde está vindo o dinheiro. Uma boa parte do dinheiro fluindo para o mercado, principalmente para Bitcoin, está vindo de empresas e institucionais que estão em uma corrida forte aí pelo Bitcoin. E essa imagem dos últimos 5 dias dessa empresa aqui já diz muita coisa sobre o porquê o institucional tem interesse em Bitcoin. Quando a Cantor, ela anunciou que iria adotar o Bitcoin como parte, né, do seu portfólio aí dentro da empresa, né, como a adoção da empresa de fato, a empresa em apenas 5 dias subiu 240%. Com a MicroStrategy aconteceu altas muito fortes também depois que ela começou a adotar o Bitcoin. A Melius aqui no Brasil também é a mesma coisa. Então as empresas realmente estão olhando para isso com bons olhos. A adoção do Bitcoin é vista com bons olhos pelos investidores e por isso, né, nós estamos vendo essas altas aqui nas ações que estão adotando Bitcoin. Como as empresas não são bobas, né, muitas também vão seguir esse mesmo movimento a partir de agora. Também temos países se movimentando e se mexendo, né, para a adoção do Bitcoin e o institucional, né, os ETFs também estão se movimentando, os grandes fundos também estão se movimentando para isso e geraram maior volume comprador nessa última semana que fez sim o Bitcoin fazer este movimento de alta. Isso fica muito claro quando olhamos o gráfico semanal, né, pelo tamanho da barra que veio nessa última semana, né. Barras desse tamanho não são causadas pelo varejo, são causados por institucional que tem muito dinheiro para fazer o preço subir ou o preço cair, como foi neste caso aqui da baixa do mercado. Então o institucional ele usa a narrativa do contexto macro para derrubar o mercado de forma forte e abrupta ou fazer o mercado voltar a se recuperar e subir. E nós temos que aproveitar isso e entrar junto com o institucional, junto com a baleia, né, para aproveitar esses momentos de compras baratas e momentos de valorização para realização de lucro no futuro. Algo que destaca muito o início de alta também é o interesse dos ETFs. Então olha só, da última vez que tivemos um alto interesse de compra dos ETFs foi aqui no final do ano passado, em novembro, né? Reparem no tamanho das barras aqui de interesse comprador. Depois disso, né, nesta fase, que foi a fase de correção, o interesse ele diminuiu e ficou negativo, né? Aqui teve mais saída do que entrada de capital nos ETFs, né, de Bitcoin principalmente. Só que nesta última semana, olha o tamanho da barra que voltou a aparecer. É muito similar à primeira barra aqui do início de uma alta mais forte, que foi mais ou menos ali de setembro para novembro, né? O final de novembro que a gente teve uma alta bem forte aí, não só no Bitcoin, mas também nas altcoins. E aqui nós estamos vendo o mesmo padrão e se iniciando, ou seja, a gente está no início de uma alta mais explosiva, na minha opinião. Mais uma coisa que reforça isso é esse gráfico aqui de mapa de calor. As áreas azuis, elas são as mais importantes para nós num início de alta. Essas áreas vermelhas também são importantes para a fase de realização de lucro. Quando nós temos apenas áreas vermelhas escuras aqui, que significa compradores que compram menos de 1 Bitcoin, né, seria entre 0 e 0,2 Bitcoin, ou seja, o varejo, a sardinha, aqui é uma fase perigosa e são fases de realização. Quando o azul está comprando, ou seja, de 1 Bitcoin para mais, né, que costuma ser o institucional, essas são fases boas de acumulação e são as fases de transição, de baixa para alta. Ou seja, assim como no final do ano passado, que nós, em 5 de agosto, formamos fundo do Bitcoin nos 48 mil dólares, nesta região, depois ele ficou lateral por um longo período e aqui o institucional ele já começou a comprar, repare aqui no gráfico azul, né? Compra institucional, o preço ele foi subindo devagar. Aqui, onde ele engatou numa alta mais vertical, né, que foi de novembro para dezembro, tinha uma alta concentração de compras do institucional, né? Então nós estamos no início da retomada do institucional, olhando aqui para este gráfico, né? Voltou a aparecer os quadrados azuis. Ou seja, nós estamos numa fase muito parecida com setembro e outubro, que é aquele início de alta e provavelmente nos próximos meses a gente vai ter uma alta mais explosiva. Talvez de maio para junho a gente tenha essa alta que foi de novembro para dezembro, que é uma alta mais vertical e explosiva. Por isso que vale muito a pena estar se posicionando agora em ativos de maior risco, porque na minha opinião já tivemos a confirmação da reversão de tendência. E uma coisa que deixa muito claro também do baixo interesse do varejo, que são os compradores de topo, né, que a gente não deve comprar quando o varejo está comprando, é o baixo interesse no assunto criptomoedas, né? Pesquisando por cripto, né, em inglês, né, repare aqui, ó, na diferença do final do ano, quando o varejo estava comprando pesado também, né, principalmente ali de dezembro para janeiro, ou que já eram fases que você deveria estar vendendo e realizando lucro, né? Aqui era o topo do mercado, nós estamos ainda numa fase muito baixa, então o varejo ainda não percebeu que o mercado realmente recuperou e voltou a subir. Então estamos em fases parecidíssimas com
agosto, setembro e outubro do ano passado, muito parecido com o interesse do varejo. Essa fase, o institucional ele se posiciona, faz o preço subir, aí o varejo compra quando o preço subiu e aí o institucional vende para o varejo mais caro e o varejo compra topo de novo. Não façam isso, hein? Já estou avisando aqui. Número 2, ciclos das altcoins. Isso é muito importante para quem vai se posicionar em altcoins buscando altas maiores do que do Bitcoin. Porque se a gente olhar ali para o Bitcoin, neste período, né, pegando ali do fundo até o possível novo topo, o Bitcoin costuma ter um padrão aí de alta de mais ou menos 100%. Ó. Então ele corrige, em média, 30%, 34% durante sua fase de correção e depois ele tem uma recuperação e uma alta de mais ou menos 100% e 120%. Isso aconteceu aqui também, né? Foi uma alta de 159%, né, deste fundo até o topo. Neste período de correção, se a gente puxar aqui, ó, foi mais ou menos 70%. Então o Bitcoin tem este padrão. Se a gente puxar o fundo até o possível topo, nós chegaríamos ali em mais ou menos 150 mil dólares, 149 mil ou 157 mil, né? Mais ou menos nesta região aqui. Puxando do preço atual, 95 mil dólares. Até lá, isso seria uma alta de mais ou menos 60%. Então as altcoins servem para aproveitar esse período de alta do Bitcoin e tentar buscar uma assimetria maior do que 60% de alta, né? Só que para se posicionar nelas, você tem que entender muito bem o ciclo das altcoins. As últimas vezes que realmente valeram a pena se posicionar em altcoins onde elas se valorizaram mais do que o Bitcoin foram períodos bem curtos. A primeira alta relevante foi aqui, ó, no final do ano passado. Esse período valeu a pena se expor em altcoins. E repare que foi um período bem curto, né? Mais ou menos ali de janeiro de 2024 até março de 2024. Foi mais ou menos um período de 3 meses de alta, né? Sendo que o início da alta começou ali de novembro para dezembro do ano de 2023. Então foi um período bem curto de alta. Depois, neste período, as altcoins corrigiram 70%, 80% durante um período de 8 meses em correção. Não valeu a pena se expor em altcoins aqui. Depois, lateralizou, né, formou o fundo da correção e aí tivemos a entrega de mais uma grande alta que foi no final do ano passado, naquele período de novembro, né? O fundo foi ali em setembro, mais ou menos, de agosto para setembro e novembro para dezembro, aí sim as altcoins entregaram uma alta bem relevante. Mais uma vez, foi um período de aproximadamente 2 meses, né? 2 meses e meio. Esse foi um período mais curto, esse foi um período mais longo de alta. Agora, a gente teve uma correção muito mais forte, vertical, né? Comparado ao ano passado, que foi mais lateral e lenta. Essa daqui foi muito pior. Então a tendência, né, quando o elástico é muito puxado para baixo, é ter sim uma alta bem forte aqui na frente, né? Então fiquem espertos aí para o período de mais ou menos de 30 a 90 dias no máximo de um período de alta das altcoins. Mais do que isso, você está correndo um risco muito grande. Essa reversão aqui do gráfico, né, esse início de alta pode ser o mesmo contexto aqui de início de alta do ano passado, entre outubro, mais ou menos, né, setembro e outubro. Então, este período de agora, ele é muito similar ao período de setembro e outubro do ano passado, antes da alta mais explosiva. Por isso que, na minha opinião, vale a pena expor em altcoins agora. Só que, lembrem-se, na tendência, a gente ainda está numa tendência de baixa no mercado de altcoins. Ela ainda não rompeu o canal de baixa, né? A gente precisa de um rompimento para ter uma confirmação. Então agora o risco ainda é um pouco maior de entrar nas altcoins. Só que correndo esse risco maior e tendo a confirmação desse rompimento, que na minha opinião a gente vai ter em breve, você vai ter um retorno maior do que aqueles que esperarem por uma confirmação. Entenderam a jogada? É mais ou menos essa. Você tem que entender o seu perfil para ver se faz sentido ou não esperar uma confirmação ou você já se posiciona agora. Quais altcoins estão valendo a pena se posicionar agora ou ficar de olho, né? Eu já tinha falado isso no vídeo anterior e quem se posicionou naquelas, né, que eu já tinha mencionado, já pegaram uma alta muito boa, que eu falei que foi narrativas dentro do ecossistema da Solana, narrativas de DeFi e AI também se recuperaram muito bem e narrativas dentro do ecossistema da Sui. Essas foram uma das melhores desta semana, né? Pegando aqui o print, inclusive, que eu mandei para os alunos da RCC e para os membros aqui do canal, inclusive, se você quiser se tornar membro, você pode clicar aqui abaixo, aí você tem esse tipo de análise, né? Esse tipo de mensagem que eu mando lá. Não é recomendação de investimento, mas é aquilo que eu estou fazendo, eu estou observando. Então, primeira coisa, ó, o mercado está em início de alta mais forte. Estamos vendo um padrão parecido com março e novembro de 2024. Altas rápidas nas altcoins que duram poucos dias, né? Então não é uma alta que vai durar muito tempo. Por isso, fiquem de olho nessas narrativas. IA, aí tem um exemplo aqui, né? Virtuals, né? Era um exemplo dessa narrativa. DeFi, AI, aí aqui tem um exemplo que inclusive eu comprei nessa semana.
Solana, como por exemplo Sol e Ray, né, que seria Solana, Raydium, são também moedas que estão num padrão interessante. Sui, ecossistema da Sui, como por exemplo a própria Sui, ou Base, né, como por exemplo a Aerodrome, que também está num padrão interessante. Aproveitem para buscar lucros, mas evitem ficar presos nas altcoins, principalmente perto de junho e julho. O padrão recente tem sido de 20 a 60 dias de alta enquanto o Bitcoin sobe. Então se o Bitcoin parar de subir e enfraquecer essa tendência de alta, já esquece as altcoins, saia das altcoins o mais rápido possível. O plano segue firme, que é aquele plano que eu falei que o início da alta seria de abril, maio e junho, né? E ele está acontecendo exatamente como foi planejado. Ainda vale a pena entrar em altcoins com confirmação de alta, só evitem comprar aquelas com RSI sobrecomprado no de 4 horas e mantenham uma boa gestão de risco. E essa mensagem não é uma recomendação de investimento, muito importante. Pegando aqui as mensagens do nosso grupo de alunos do RCC, temos lá o Fabrício, já estava com Aero e Sui, peguei ontem Eno e vou tentar pegar Sol no pullback, vamos que vamos. Então, somente em Aero e Sui ele já pegou uma bela de uma valorização, né? Puxando o gráfico aqui das duas, ó. A Aerodrome, só nessa recuperação ela já fez 100%, ó, 125%, e está no início da recuperação, isso fica muito claro no RSI no semanal. A gente está no início de uma recuperação, né? E essa já deu confirmação de alta, né? No gráfico, porque ela saiu deste canal de baixa e está confirmando aqui uma alta no curto prazo. Raydium também, ó, já saiu do canal de baixa, está em confirmação de reversão, ó, também já entregou 76% de alta. E a Sui que tínhamos falado também foi uma das mais fortes, né? Ela estava em canal de baixa e deu confirmação de alta durante a semana. E olha o tamanho da barra que veio aqui de Sui na semanal, né? Ela chegou a subir 80% e recuou aqui para 60%. Ela eu ficaria com o pé um pouco mais atrás. Mas se a gente olhar o padrão de início de alta no semanal, costuma ser dessa forma. Aqui foi do mesmo jeito, ó. Veio essa barra gigantesca de alta, assim como veio essa barra gigantesca de alta. E depois ela continua uma alta um pouco mais fraca, né, mas ainda muito forte, né? Neste período ainda ela subiu mais 70%. Essa já é uma altcoin maior, né? Então ela não vai ter altas tão grandes assim. Pegando aqui o que o André falou também, né, do último vídeo, eu sou uma dessas pessoas que agora com as dicas que Dash melhorei o meu preço médio, que estava péssimo, uns 96 mil dólares, e consegui reduzir para 83 mil com os aportes nos 78 mil e 80 mil. Portanto, neste momento já estou com uns 10% de valorização, isso só em Bitcoin, né? Então é muito bom também ver esse tipo de mensagem e vendo que realmente fez sentido, né? Não olhar só para os haters que ficam reclamando aí nos comentários, olhar para aquilo que faz sentido, que são os alunos e vocês que acompanham aqui o canal. O Thiago também, ó, ele já pegou a pimentinha aqui, ó, pegou 713% de alta, mas ele abriu long aqui com 20 vezes, então é uma operação de altíssimo risco, mas ele abriu em Raydium, que também pegou uma alta muito boa. Sobre a Sui, que já subiu bastante, tenham muita atenção com os próximos meses dela. Olha só, em breve a Sui ela vai iniciar um processo de maior despejo, né? Ela vai despejar aqui cerca de 2,2% do seu supply já daqui 5 dias. Então isso daqui pode gerar alguma coisa no preço, porque vai aumentar a inflação do token. É claro que 2% deve ser absorvido pelo mercado, pois está num contexto de alta, né? Mas prestem atenção nisso daqui, porque se ficar muito inflacionário, vai ser perigoso manter Sui. Olha, se você quiser comprar as altcoins ou ter uma plataforma confiável para comprar Bitcoin, você pode utilizar a Crypto.com, é a corretora que eu utilizo, que não é só uma corretora, é um ecossistema completo de cripto, né? Tem o cartão dela, né, que eu utilizo aqui no celular, tem a parte de wallet, tem a parte de corretora e tem tudo isso dentro do aplicativo da Crypto.com. Então, se você quiser abrir conta e ganhar até 20 dólares no seu primeiro depósito, é só clicar aqui no link da descrição. Estou com altcoins que não subiram, estou com altcoins em tendência de baixa, né? O Ethereum, por exemplo, ainda não deu uma confirmação, mas ele deve fazer uma reversão acima de 1.800. Primeira coisa, não aloque mais do que 5% em altcoins de baixo market cap, aquelas que estão abaixo do top 100, né? Então você pode alocar acima do top 100 mais do que 5%, mas na carteira no geral, abaixo do top 100, não coloque muito dinheiro nesse tipo de moeda. Outra coisa, foque em poucas altcoins inseridas em narrativas fortes, 4 no máximo. Como a gente está numa fase do meio para o final do ciclo, quanto menos altcoins você se expor, melhor, porque vai ser mais fácil de sair, o gerenciamento de risco vai ser mais fácil e você não vai se perder em 1 milhão de altcoins aí, onde várias estão caindo e você não consegue sair a tempo, né? Poucas altcoins e altcoins de narrativas fortes que não estão tão correlacionadas assim. Na carteira RCC, por exemplo, nós só estamos com 2 altcoins, não estamos com nada mais do que isso, porque a gente quer pegar uma assimetria grande em poucas altcoins e sair facilmente delas. Terceiro, não compre na euforia, aguarde por correções, o mercado ele sempre corrige. Da mesma forma que as quedas têm fim, as altas também elas têm fim.
dentro de um padrão de alta, nós temos correções. Ó, utilizando como exemplo essa alta aqui da Aerodrome. Então repare que se olharmos no curtíssimo prazo, ó, ela não sobe infinito, né? Ela tem altas, aí ela faz correções aqui, ó, de 15% dentro desse padrão de alta para depois continuar subindo. Aí ela sobe mais 20% e corrige mais um pouco, ó. Aqui ela corrigiu 6% para continuar subindo. Então é normal ter correções dentro de um padrão de alta, tá bom? Busquem entrar nas correções e não quando o mercado está subindo infinitamente. Puxando aqui no curto prazo, essa moeda, por exemplo, tem altas de 30%, ela corrige 19%, lateraliza para depois entregar mais altas. Ó, aqui ela entregou alta de 37%, corrigiu 8% nessa retomada mais forte para entregar mais uma alta. Agora, mais uma vez, ó, ela já está fazendo um processo de correção. Para entrar aqui é muito mais confortável do que entrar quando ela está subindo infinitamente, tá bom? Nessas pequenas correções que ela faz. Como ela está num padrão de alta muito forte, aqui já seria um bom ponto de entrada. O ideal nessas altcoins que estão em padrão de alta é buscar topos anteriores e tentar entrar quando ela constrói um suporte nesses topos, que é exatamente este momento. Ó. Aqui tinha um topo não muito forte, mas ela está tentando construir um suporte aqui. Já se o Bitcoin voltar a cair abaixo de 94, 93, 92, elas vão cair mais. Então você tem que buscar o próximo topo, que no caso seria aqui, ó. Este sim é um topo muito bom para se comprar. Essa seria a compra perfeita. Se ela corrige até aqui, 0,55, para depois continuar o padrão de alta. Aqui seria a melhor compra possível, com o menor risco. Aqui dá para comprar sabendo que tem um risco um pouco maior, né? Mas se você ignorar um pouco o curto prazo e olhar para o semanal, nós ainda estamos bem no início desta reversão e deste padrão de alta. Ou seja, ainda mesmo comprando mais caro no curto prazo, vai valer a pena em algumas semanas essa compra. Agora, lembra do seguinte, eu tô falando sério, hein? Deixa aí no comentário qual criptomoeda que você acredita que vai fazer 3x, 300%. Ou seja, vai subir mais do que Bitcoin e aí sim vai valer o risco retorno. Comenta aí que eu quero saber. E lembra, não esquece do seu like, se inscreve e ativa o sininho do canal. E eu te espero no próximo vídeo. Falou!